Nós vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo 2, verso 9 em diante. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Senhor Deus, pedimos que o Senhor deixe cair sobre nós o orvalho de sua misericórdia, para que possamos sentir o gozo do Senhor, que é a fortaleza de nossa vida. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, de nossos ouvintes, e cremos que não estamos aqui à toa, estamos para dar um alimento, que temos uma mesa farta e temos apetite para comer, Senhor. Desperta apetite em cada ouvinte do nosso culto, que eles possam desejar alimentar com tudo que nós temos. A mesa é grande, já vemos uma mesa posta com milhares de mensagens, e estas mensagens são alimento espiritual em seu devido tempo. Obrigado por sua misericórdia de dar vida, saúde, força e graça para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentados. Nós vamos estudar um pouquinho a mensagem O Éden Satânico. O título já é de arrepiar, porque o Éden de Deus é bonito. Você fala, o Éden de Deus é paz, é gozo, é alegria, é vida, é força. Agora, o Éden satânico, já tudo que não presta está nele. No Éden satânico é morte, é tristeza, é angústia, é traição, é dor, está tudo no Éden satânico. Mas, começando lá na origem, Gênesis, vamos ver que Deus fez a mulher no homem. Deus não era próprio para Deus, diz o profeta, fazer uma mulher. Não era próprio para Deus fazer uma mulher. A mulher foi criada no homem. Por isso, quando ela sai do homem, ela peca. Quando Eva saiu de Adão, ela pecou. Se ela ficasse sempre em Adão, ela não pecava, porque não tinha jeito, porque ela estava em Adão. A igreja, ela peca porque ela saiu de Cristo. Enquanto ela estava em Cristo no Calvário, não tinha jeito. Mas quando ela saiu de Cristo, através daqueles 3 elementos, água, sangue e vida, nas tuas mãos entrego o meu espírito, então ali
ela peca. Foi exatamente que ela já falhou na primeira era. Deus encontrou uma mulher caída na primeira era. Foi nos primeiros dias daquele namoro, ela já caiu. Ela não chegou ao casamento, que é agora, na última era. A voz viria gritando: eis aí vem o esposo. Ela não esperou o esposo, ela entrou em contato com outro, lá no princípio, nos primeiros dias, podemos dizer, e ela teve uma união mais forte, a união como um casamento mesmo, com a denominação, no ano 325 depois de Cristo, que eles mudaram o batismo do nome do Senhor Jesus para Pai, Filho e Espírito Santo. E começaram a batizar crianças, o que não era feito na igreja primitiva. E dali para cá nós vemos mulheres pregadoras, o que não tinha na igreja primitiva. E aquela queda, no princípio, foi porque a mulher então estava separada do homem. Não era próprio para Deus fazer uma mulher direto. Esta aqui Deus a fez. Não, Deus fez o homem. Capítulo 5 de Gênesis mostra isto, que Deus fez o macho e fêmea, os criou e os abençoou e deu o nome de Adão, no dia em que foram criados. Ele criou, a Eva estava dentro do Adão. Ela não foi algo à parte que Deus fez, como fez o homem. Deus já fez ela no homem, porque ela é protegida no homem. A igreja é protegida na palavra. Quem te protege é a palavra. A igreja saiu da palavra, ela é uma Eva adúltera. Só saiu da palavra. Eva deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente. Pregadores dos dois lados existe desde o princípio do mundo. A árvore da vida era o pregador da vida, Jesus Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o pregador da morte, a serpente. Lá do princípio. E se dá ouvido a um ou ao outro. Não existe três, não existe um intermediário, só existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você toma a árvore da vida, você alimenta com aquilo que é vida. Se toma a árvore do conhecimento do bem e do mal, vai se alimentar com a árvore do conhecimento, apenas sabedoria, que traz morte. E ali no princípio, então, já existia esses pregadores. E a Bíblia diz claramente que de um fruto não podia comer. Só foi proibido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus não proibiu o fruto da vida. Ele proibiu só do conhecimento do bem e do mal. Porque comer o fruto da vida é próprio para um que quer viver. Então ele não pode proibir. Mas ele proibiu. Mas se vocês comerem deste fruto, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Já está estabelecida a minha lei. Morrereis no dia que dele comerdes. E o homem não deu ouvido àquilo. Para começar, você tem que ver a coisa da forma certa. A serpente não enganou Adão. Nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A serpente não podia enganar Adão. Aquela serpente não podia enganar Adão. A serpente era macho. Vamos falar claro? A serpente não podia enganar Adão. Adão não era um homossexual. A serpente não podia enganá-lo. Adão era a criação original de Deus. Porque uma serpente pode enganar até um homossexual. Mas um homem de verdade ela não pode enganar. Então a serpente pode enganar um mestiço. Dizer assim, eu sou de Deus. Mas ele é mestiço. Ele é misturado com o mundo. A serpente o engana. Mas um homem verdadeiro, a serpente não pode enganar. Ela não pode enganar. Porque este tem a proteção da criação original. Ele só fica no que é original. Então a Bíblia é explícita nisso. Adão não foi enganado. Não adianta falar, Adão foi enganado, não.
Adão não foi enganado. Por quê? Porque Deus não trata o engano de Eva com Adão. Eva ganhar Adão, Eva enganar Adão, Deus não trata isso, porque era próprio da mulher ganhar o marido. Era próprio da Eva ganhar o Adão. Mas não era próprio da serpente ganhar a Eva. Não era próprio. Aquilo não era próprio. Para começar, era contrário aos princípios de Deus. Era contrário porque a serpente era um animal, ainda que a Bíblia mostra que era um animal ereto, andava em pé, falava, e disse a serpente à mulher, então falava. A Bíblia não escreve coisa por escrever, ela diz o que é. Se a Bíblia diz, e disse a serpente à mulher, é porque a serpente falava. Se a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente e diz rastejarás sobre o teu ventre, é porque a serpente andava em pé. E ela passou a rastejar. Então, ela passou a rastejar depois que ela semeou sua semente. E trouxe um filho, por nome Caim. 1 João 3,12, e diz, não como Caim, que era de Adão. Não. 1 João 3,12, e não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel, porquanto suas obras eram más. Então, se ele assassinou seu irmão, e se vocês notarem, eles eram irmãos por parte de mãe. Talvez eu termine com esta palavra. Eles eram irmãos por parte de mãe, mas não eram irmãos por parte de pai. Muitas vezes nós somos irmãos por parte da Eva. Somos irmãos porque somos carne, viemos do sexo, não tem um melhor do que o outro. Somos todos irmãos desse lado. Mas filhos de Deus é aquele que veio de Deus. Filho de Adão é o que veio de Adão. Quem veio de Adão foi Abel. Caim nunca veio de Adão. A Bíblia mostra que Caim é do maligno. Eu vou repetir essas escrituras porque as pessoas lêem a Bíblia, mas não entendem, passa por cima. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno. Lá no princípio, o maligno só podia ter um filho se ele tivesse alguém pelo meio do qual, ou por meio do qual, ele poderia trazer este filho. E Satanás não podia trazer um filho como Deus o trouxe. Satanás não podia, porque Satanás não tem vida para dar. Satanás precisou entrar na serpente. É por isso que ele é pai de Caim, porque ele estava na serpente. Precisava de um animal que tivesse o genes que misturava com o da mulher. O do macaco lá no princípio não misturava, não precisava nem tentar. Olha, a ciência do Gênesis, se vocês forem lá no Gênesis, se houvesse um cientista lá no Gênesis, o maior cientista foi Satanás. O maior cientista foi Satanás. Ele não enganou, ele encontrou direitinho o meio pelo qual ele pudesse trazer um filho ao mundo. Ele sabia direitinho. Satanás não tentou o macaco com a mulher. Satanás não foi na mulher e disse assim, ó, gosta daquele macaco, ele é bonito. Gosta daquele chimpanzé, que é o mais próximo ao homem. Não, Satanás sabia, mas daí não adianta. Mas Satanás pegou, entrou na serpente, que era mais próximo do homem. A ciência hoje não sabe das coisas, é porque não crê na Bíblia. Mas a ciência sabe que tem um elo perdido, e que tem uma semelhança de animal no homem. A ciência sabe, mas a ciência aplica isso para o macaco. E eles esquecem, porque eles não encontram o elo perdido que o profeta de Deus mostrou na Bíblia. Tem um elo perdido chamado serpente. Se a ciência dissesse, o homem natural, o assassino, o ruim, o aborrecedor do próprio irmão, veio da serpente, a ciência estaria certa.
a ciência estaria certa. Mas a ciência não pode pregar esse evangelho. Para isso, o conhecimento que tem a ciência é cego. Não enxerga o verdadeiro elo perdido lá no Éden. Então, a serpente era o único que Satanás podia trabalhar. Aí o que fez Satanás? Ele entrou na serpente e a serpente veio conversar com Eva. Não tem nada na Bíblia que macaco veio conversar com Eva, que chimpanzé veio conversar com Eva, que boi veio conversar com Eva. Não tem nada disso. Mas que tem que a serpente veio conversar com Eva, vai no capítulo 3 de Gênesis. E o diálogo que teve a serpente com Eva, conversou, abriu sua mente, fez ela razoar. Questão que o homem, se soubesse trabalhar, que era o Adão, para conseguir fazer a mulher arrazoar, seria difícil lá no princípio. A serpente chegou e fez arrazoar, porque o Adão, ele permaneceria na palavra. Mas a serpente, ela já é extraviada, ela é fora, ela já saiu da palavra, ela separou-se de Deus, Deus do céu. Quando houve briga, houve uma batalha entre os anjos de Deus e os anjos que foi do lado de Lúcifer. Miguel e seus anjos lutavam por Cristo, enquanto que Lúcifer lutou contra Cristo. E ele perdeu a batalha no céu e Miguel lançou ele para a terra, e Deus veio na terra, fez o homem e tirou a mulher do homem, e o diabo diz: agora sim. Quando Deus fez o homem, o diabo não... Eu garanto que ele ficou andando em volta, não encontra um meio de entrar nisso. Precisa acontecer mais alguma coisa, só isso não está bom, só isso não dá. Daqui a pouco Deus pega, adormece Adão e tira a mulher dele. Aí Satanás, e aí está onde eu vou entrar. Aí está, Satanás sabia. Aí está onde eu vou lançar minha semente, onde vou semear minha semente. Como Satanás não pode criar, porque ele é uma criatura, nenhuma criatura pode criar. Por isso, quando o irmão Brana dizia haja esquilo, não era, irmão Brana, nenhuma criatura pode criar, só o Criador pode criar. Era Deus, o Criador, no irmão Brana, dizendo haja esquilo. Entende? Era ele falando estas palavras. Era ele falando com a irmã Hati, dizendo: peça o que você quiser, e se não cair sobre a sua mesa, eu serei um falso profeta. $1 milhão, a cura da sua irmã paralítica. Ela diz: eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Poderia, irmão Branco? Quando ele diz: eu os dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ver, esta palavra falada é Deus na boca de um profeta. O povo não pode entender isso. Mas Satanás fala na boca do falso profeta também. Como Deus fala na boca de seus profetas, Satanás fala na boca dos falsos profetas. E ali estava, então, o meio pelo qual Satanás entrou. A serpente, Satanás entrou nela. A serpente chegou a Eva antes que Adão chegasse a ela. Parágrafo 105, o Éden satânico. A serpente foi o esposo de Eva antes que Adão alguma vez a conhecesse. 105 também, o Éden satânico. Então nós temos aqui, a serpente chegou a Eva, enganou a Eva. Isso combina com 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada. Um profeta prega a palavra. Você vê que é uma transmissão de Deus para nós. A palavra vinda de Deus para nós. Logo você vai encontrar no parágrafo 106 da mensagem O Éden Satânico, ele vai falar sobre o Apocalipse. Ele está falando sobre o Apocalipse 3, que nós temos que ver o paralelo de Eva com Laodiceia. É um paralelo, Eva e Laodiceia. Tem que se notar isto. Eva, ela caiu. Eva caiu. Caiu por quê? Por causa do conhecimento. Eva perdeu o véu de Deus, o véu da inocência.
Então tem dois véus que você pode possuir, um deles. O véu da inocência, que é o véu de Deus. O véu do conhecimento, que é o véu de Satanás. O que o véu da inocência fez para Eva? O véu da inocência cegou Eva do sexo. O véu da inocência cegou Eva da riqueza, da grandeza, da beleza, da fascinação, do encantamento. O véu de Deus cegou Eva destas coisas. O véu de Satanás, que é o véu do conhecimento. O véu do conhecimento cega Laodiceia. Guarde bem, o véu de Deus cegou Eva do conhecimento. Ela não queria conhecimento, ela estava cega ao conhecimento, ela estava cega ao sexo, ela estava cega para não ver nada, ela não via nada, andavam os dois nus. Adão e Eva não tinham roupa naquele tempo, andavam nus, e um diz a Bíblia que não via a nudez do outro, porque estavam velados com o véu da inocência, o véu de Deus. Mas quando houve uma troca de véu, nesse período da era de Laodiceia, esse tempo do capítulo 3 de Apocalipse, verso 17, escuta para você ver. Como dizes, rico sou. Aqui já não é mais a Eva com o véu da inocência. Aqui já é a Eva, Laodiceia, com o véu do conhecimento. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3,17. Tem um paralelo entre Eva e Laodiceia. Vocês estão entendendo? É simples, as coisas são simples. Se nós acompanharmos, vamos ver que a maneira de Deus tratar conosco, Deus está nos velando. O véu que Eva rejeitou, que é o véu de Deus, o véu da santidade, o véu da pureza, o véu da inocência. Aquele véu que Eva rejeitou para tomar o véu do conhecimento, aquele véu que Eva rejeitou, que é o véu de Deus, Deus tem dado este véu para nós. Nós recebemos este véu que Eva rejeitou. Então, quando nós aceitamos o véu que Eva rejeitou, o que acontece conosco? Nós somos cegados ao mundo. Irmãos, só o véu da inocência divina pode te cegar a clubes, a boates, a mulheradas nuas. Só o véu da inocência de Deus pode te cegar a riqueza, a popularidade, a fama. Só o véu da inocência de Deus. Está dando para você acompanhar? É o véu da inocência de Deus. O véu de Deus te cega para o mundo. Mas quando você está cego para o mundo, você está enxergando o que é de Deus. Mas quando você está enxergando o que é do mundo, você está cego para o que é de Deus. E foi o que aconteceu com Eva. Ela deixou o véu da inocência, da pureza, da santidade. Ela deixou aquele véu e tomou o véu do conhecimento. E a serpente disse para ela: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Ela diz: não, ele disse para nós não comermos do fruto da árvore que está no meio do jardim. O profeta faz duas aplicações. O profeta faz a aplicação desta árvore no meio do jardim, sendo Satanás, e a árvore que tem o fruto no meio, sendo a mulher. É o fruto que fica no meio do corpo, sendo a mulher. Então o profeta mostra estas coisas.
E é o que a gente precisa entender. E a serpente foi direto ali. Olha, só um cego que não vê que o pecado lá no princípio foi incredulidade na palavra de Deus e um ato sexual com a serpente. Só um cego para não ver, porque todo mundo depois nasceu pelo sexo. Todo mundo. Vocês vão ver, todo mundo nasceu pelo sexo. Adão é o único diferente de toda a raça humana. Adão é o homem diferente de toda a raça humana. Você sabe disso, né? Adão é diferente de toda a raça humana. Existem duas coisas que a gente precisa notar. Adão é diferente até de Cristo. Adão. Porque Adão foi uma criação. Uma criação. E na criação não tem umbigo. A criação não tem umbigo. Adão, diz o profeta, a diferença que ele tinha de todos os demais homens é que Adão não tinha umbigo. O umbigo vem da geração, da gestação, mostrando que você está ligado a alguma coisa de baixo. Mas Adão não tinha umbigo, mostrava que ele estava ligado nas coisas de cima. Ele não tinha umbigo. E para este lado, Adão estava muito bem, mas ele tinha uma coisa que o convencia, que foi a mulher que foi tirada dele. E aquela mulher tirada dele era a única coisa, era o elo mais próximo dele, para poder o convencer. Era a mulher tirada dele, mesmo que ele não tinha umbigo, mas tinha uma mulher que saiu dele. Então, de toda maneira, ele chegaria a encontrar com aquela mulher, ter atos com ela, ter a vida íntima com ela, porque foi a mulher que saiu dele. Quando o pecado entrou, abriu os olhos de ambos. Adão teve seus olhos abertos, ele perdeu os direitos da árvore da vida, ele perdeu o direito daquela santidade divina. Agora, quando o pecado entrou, você vê que eles já foram lá e cozeram uma roupa de folha de figo, fazendo uma roupinha de folha de figo, como vivem as mulheres hoje. Muitas vezes elas estão na televisão, estão na praia. Hoje elas estão pior do que Eva, depois do pecado, que cozeu como uma folha de figo, tampando as partes íntimas. E Deus chegou e fez roupa. Deus chegou, matou um cordeiro e fez roupa para Adão e Eva. Deus deu roupa. Deus não deixa a pessoa descoberta. Quem deixa a pessoa descoberta é Satanás. Satanás tira o véu da inocência, e quando você perde o véu da inocência, você perde a roupa, a verdadeira vestimenta, tanto espiritual como natural. O que faz hoje a mulher tirar a roupa é ter perdido o véu da inocência. Ela perdeu o véu da inocência de Deus, do pudor, do caráter divino. Ela perdeu. Então hoje ela se despe e ela não sabe que ela está nua. Eva ficou sabendo que estava nua depois que o pecado entrou. Mas Laodiceia, que a mulher aponta para a igreja, ela não sabe que ela está nua. Ela está nua e não sabe. Ela tira a roupa e não sabe. Ela é uma provocação a homens dia e noite sem parar, e ela não sabe. Muitas delas faz aquilo inocente, porque Satanás a cega para aquilo. Ela está exatamente com o véu do conhecimento sobre ela, e ela se despe, e é atração nas avenidas, é atração nos coletivos, é atração dentro dos carros, é atração nas praças, é atração nas ruas, porque ela perdeu o véu da inocência de Deus e tomou o véu do conhecimento de Satanás. E o véu do conhecimento de Satanás tira a roupa dela e ela fica nua, infeliz, e não sabe que está nua. Ela não sabe que ela é uma infeliz por provocar adultério entre milhares de homens que a vê nas revistas, que a vê na televisão, que as vê na rua. Ela não sabe que ela vai ser culpada, mesmo como crente que expõe seu corpo, ela vai ser culpada no dia do juízo,
por milhares de adultérios que ela provocou através da roupa que ela vestiu. Jesus não falou estas palavras, me parece que em São Mateus 5, ele não falou isso à toa. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Jesus não falou que ele tem que manter relação com ela, coito com ela, olhar com intenção impura. Para olhar com intenção impura, ela tem que estar vestida de uma maneira impura. Se a mulher estiver vestida de uma forma não sexy, aquilo não causa atração para o homem. Não leva o homem a pensar mal dela, não leva o homem a cobiçá-la. Mas quando ela põe uma roupa que expõe o corpo, uma roupa que remodela o seu corpo, aquelas roupinhas justas que faz o corpo todo, e muitas vezes é difícil, tem coisa que é difícil para a gente falar. Elas precisavam de mais algumas peças íntimas e elas não usam. Elas precisavam. Então, a ver de um lado para o outro. Ela sai no claro ali, a ver de um lado para o outro. Talvez irmãs mesmo é uma vergonha passar na porta. Quando passa na porta. E já pensou bem, a porta é um raio-x. Você já tirou o raio-x? Quando você vai lá, você vê, olha, está tudo bonitinho assim, com pele, carne. Aí você coloca o peito lá numa máquina e vai tirar um raio-x. Aí vê tudo suas costelas, vê tudo por dentro. O que você tem por dentro? Muitas vezes uma porta no claro é o raio-x para as roupas femininas, não para a roupa masculina. O homem passa ali, a criação original, e passa ali na porta, tudo bem, mas parece que é uma porta no claro, é como um raio-x. E elas, mesmo crentes, não percebem isto. Elas não percebem que se isto acontece com elas vindo na igreja, pensa bem a hora que ela sai lá na rua, no meio de homens que não tem trava nos olhos. Não tem aquela trave nos olhos, para não cobiçar, para não ser culpado de adultério, porque é homem igual aos outros mesmo, não tem diferença, tem sexo, é fraco, que nem os outros mesmo. Mas o homem cristão, ele tem uma trave nos olhos. Esta é a trave da inocência, é o véu da inocência que está ali nos olhos. Como? É o véu da pureza de Deus. E se tirar aquele véu, ele é igual a outro homem mesmo. Ele cobiça, ele adultera, ele faz tudo que não presta, igual qualquer homem natural. A única diferença que tem de um homem de Deus com um homem natural é a trave que tem nos olhos, é o véu que Deus coloca nos olhos dos crentes, dos homens e das mulheres. Para as mulheres também não ficar olhando o encantamento da televisão, o encantamento do mundo, o encantamento das novelas, o encantamento dos filmes, o encantamento que a mulher pode encontrar no homem também. Mas ela tem uma trave nos olhos, ela tem um véu nos olhos, para ela não pecar, porque ela tem ou o seu noivo, ou ela tem o seu marido, para ela não pecar contra Deus. Nós temos isso na Bíblia. Aí está o paralelo da Eva com Laodiceia. Eva estava nua e não sabia que estava nua, porque ela estava velada com o véu da santidade de Deus. Ela estava nua, mas ela não sabia porque tinha um véu, o véu de Deus não a deixava perceber sua nudez, porque não tinha problema. Mas quando chegou a serpente rasgou aquele véu de Deus e deu para ela o seu véu, que é o véu do conhecimento. E quando ela tomou o véu do conhecimento de Satanás, então ela passou a deixar o véu de Deus. Gente, o povo não vive com duas coisas. O próprio Senhor Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é riqueza. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Foi Jesus que explicou isso. Por quê? Porque não tem jeito de você servir a Deus ligado à riqueza. Você tem que ter o véu de Deus para te cegar para as riquezas, porque as riquezas te posiciona na sociedade. A riqueza te posiciona acima de uma irmã, acima de um irmão. A riqueza te veste, te calça acima do irmão, acima de uma irmã. E isto traz conhecimento. Não pode servir a Deus e as riquezas,
Por isso, quando você serve a Deus, não quer dizer que você não pode ser rico. Você é rico, mas você tem um véu que te cega a própria riqueza natural, financeira que você tem. Precisamos de um véu desse. Porque quando você enxerga a riqueza que tem, nem Deus quer, nem Deus você quer. Você não quer igreja, você não quer manjedoura. Se quiser igreja, tem que ser catedral para você entrar. Porque você tem os olhos abertos ao conhecimento e não o véu de Deus. O véu de Deus, oh, Deus desceu na manjedoura porque Deus estava velado. Para Deus ele dizia assim: para mim não importa casas grandes, casas belas, palacetes, arranha-céus, para mim não, eu gosto da manjedoura, porque é o véu de Deus, é a santidade, é a pureza. Agora, não é bom arranha-céu, não é bom palacete, não é bom a casa rica, não é bom a casa farta, é bom, mas Deus sempre foi na humildade, na simplicidade, mostrando que mesmo aqueles que têm palacetes e arranha-céus, se quiserem, tem que encontrar Deus na manjedoura. Vá onde Deus está. O próprio Deus desce do céu e vem na manjedoura. Agora o homem que é um podre da terra, quer ser alguma coisa na terra. Ele pode ser o maior homem da terra. Ele tem que ir na manjedoura e buscar o Messias. Onde está o rei dos judeus? Na manjedoura. A vida inteira você vai procurar ele, está na manjedoura. O rei dos judeus está na manjedoura. O rei dos judeus está dentro d'água sendo batizado por João no Rio Jordão, na água mais lamacenta. O rei dos judeus está de pendurado na cruz. O rei dos judeus está morto. O rei dos judeus ressuscitou. Agora ele já não é mais rei dos judeus, porque os judeus rejeitaram ele como rei. Ele passou a ser nosso rei. Passou a ser nosso rei. Ele vai reinar no milênio, como filho de Davi, rei dos judeus. Mas hoje ele é o seu rei, o meu rei, porque os judeus rejeitaram ele como rei, e nós aceitamos. O ladrão na cruz entendeu que Jesus era rei. O ladrão estava cego para o mundo naquela hora. O ladrão tinha o véu de Deus. Quando aquele homem na cruz, que fez tantos males, e estava sendo condenado na cruz, ele podia olhar e dizer: oh, mas eu vivi a vida inteira com um véu de luxúria, um véu de grandeza, um véu de tirar sangue, um véu de ser melhor que os outros, um véu de não satisfazer com nada. Mas quando ele subiu na cruz, que alguém o colocou na cruz, e ele deu uma olhada para o lado, e dizia: esse daí, esse é rei, e eu sou um mau, e eu estou crucificado ao lado de um rei. Ah, ele deu uma olhada, aquilo ali, o véu de Deus estava nos olhos dele, e ele não enxergava mais o que ele fez, ele não enxergava mais o que ele praticou. Não enxergava, porque não desceu nenhuma condenação para ele depois que ele viu Cristo como rei. A coisa desceu para ele antes, quando ele disse, conversando, se eram dois salteadores, um conversando com o outro, porque um dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Enquanto ali, ele olhou para o outro e disse: oh, rapaz, como que você diz isso para ele? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui. Foram nossos atos, nossos erros. Mas este nenhum mal fez. Irmãos, ali Deus pôs um véu. Quando ele disse: este nenhum mal fez, aí ele olhou para Cristo e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele já não viu ele mais como um mal, ele não viu ele mesmo como um salteador, ele viu ele agora como alguém que podia estar ao lado daquele rei, lá no seu reino. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse para ele: você vai ter que ir para o purgatório, vai ter que purgar sua alma, você sofreu demais, mas você fez os outros sofrer também. Espera lá, tem que ir para o purgatório primeiro, pagar o preço de tudo que você fez. Você assaltou muitas pessoas, fez muita gente sofrer, você vai para o purgatório, e depois que você sofreu um bocado de tempo no purgatório, aí você vai para o paraíso. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Para Deus não tem purgatório, para purgar nenhum filho dele, depois que morre. O purgatório é em vida.
O que você sofre em vida, dê graças a Deus, que São Pedro diz assim: se o juízo começa pela casa de Deus, quanto mais, o que será do ímpio? Do pecador. Começa pela casa de Deus. Isso quer dizer que nós, como cristãos, ainda sofremos um juízo aqui nesta terra. Sofremos aqui, mas graças a Deus que o nosso juízo é enquanto nós vivemos. Nascemos, criamos, crescemos, amadurecemos, vivemos. Nós estamos passando por um juízo nesta terra, mas nós estamos olhando para o nosso Deus. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Qualquer tempo você estará no paraíso. Amém? Amém. Então, a igreja de Laodiceia, ela é uma Eva, está assentada como rainha. Parágrafo 106, o Éden satânico. Ela está assentada como rainha. Irmãos, uma igreja que está sentada como rainha, você acha que ela está preocupada com alguma coisa? Não, ela tem gente para servi-la direto. Ela está sentada como rainha, ela é cega, nua, infeliz e não sabe, mas ela está assentada como rainha. Ela está posicionada pelo conhecimento de Satanás, assentada como rainha. Enquanto que a de Deus é como uma esquelética, aquela mulher sunamita. Esta é a de Deus. Ela necessita, ela precisa do profeta. Ela correu atrás do Eliseu, ela precisava do profeta, ela precisava da palavra. Qualquer verdadeiro crente hoje diria: nós precisamos de um profeta. Precisamos. Então você escuta essa mensagem. Esta é a mensagem de um profeta. Aí você vai ver por que é que nós falamos tanto em profeta. É porque se não tem profeta, diz a Bíblia, não havendo profecia, o povo se corrompe. O profeta Oséias avisou isto. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A corrupção na igreja, durante o período das 7 eras, é por falta de profeta, por falta da profecia de Deus. Porque essa questão de dons carismáticos, mulher profeta, homem profeta, dons carismáticos dentro da igreja, sempre houve. Mas profecia mesmo, como assim diz o Senhor, só quando Deus mandou Paulo, Ágabo, e depois diz o irmão Brana que João ficou no lugar de Paulo, depois que Paulo morreu, ficou ainda João, que foi o último dos apóstolos que morreu, e depois veio o irmão Brana. É isso aí. Quando tem um profeta, aí você vê o que é corrupção. Não tendo profeta, então você fica na corrupção e não sabe o que é corrupção. Cega, nua, infeliz e não sabe. Mas se tem um profeta, você vai ficar sabendo que aquilo é corrupção. Você vai ficar sabendo que um profeta te avisa. Amém, amém. Bom, eu já entrei aqui. O véu de Deus a cegou para o sexo, para a riqueza, porque aqui está: chegou a Eva. Parágrafo 106, é que ela está sentada. 106, observe a era da igreja de Laodiceia. Ela, Eva, está sentada como a rainha de Satanás, cheia de conhecimento, cheia de templos, cheia de ouro, cheia de riqueza. Ela é preocupada com bens materiais. Gente, a igreja de Satanás, ela é preocupada com patrimônio. Ela quer cada dia ter um templo a mais, crescer mais seu patrimônio, ficar rica aqui na terra. Você vai ver os de Deus que não tem isso. Os de Deus não tem tanta preocupação assim não. Tem um lugar para reunir o povo, é na manjedoura, é nas catacumbas, escondidos, nos buracos adorando a Deus, escondidos, nos vales, adorando a Deus, porque não podia adorar a Deus ao público, porque eram mortos, e eles estavam fazendo isso às escondidas, mas não deixava de adorar a Deus. Deus está nesses lugares e eles não sabem. Deus estava na manjedoura e eles não sabiam. Deus está aqui e eles não sabem. Aleluia. A Eva está sentada como rainha. Ela é rica de bens mundiais, cega, novamente nua. Aquilo que Eva, com o véu de Deus, não enxergava. Eva não enxergava sexo, Eva não enxergava templos, Eva não enxergava nada dessas coisas materiais, quando ela tinha o véu da santidade. Mas o dia que ela perdeu o véu da santidade, que pegou o véu do conhecimento, ela já chegou para Adão e comeu o fruto junto, deu do fruto para Adão, que era exatamente o ato sexual. Ela deu do fruto para Adão, porque ela fez Adão conhecer o que era o sexo.
Ela sabia mais do que Adão. O profeta mostra aqui nessa mensagem o Éden satânico. A Eva sabia mais do que Adão. E sempre hoje, essas mocinhas mais faminta por uma vida íntima, e na puberdade exatamente nos seus 14, 15, 12, 15 anos, 16 anos, faminta por essas coisas, atrás de revistinhas, atrás de horóscopo, atrás de televisão, atrás de novelas, atrás de coisas que só expressa amor falso. Elas não sabem, estão cegas, nuas, infelizes e não sabem. Com o véu do conhecimento. Aleluia. E o profeta diz assim: tal como esteve ali no Éden de Deus. Porém agora, não porque o véu santo esteja sobre sua face, sobre Laodiceia, não, mas o véu do desejo. Ela tirou o véu de Deus e colocou um véu de conhecimento para desejo. E agora ela tem um véu de desejo que está cega para isso, sendo pecado. Ela está nua na rua e não sabe. Ela é uma prostituta na rua e não sabe. As mulheres nestes shorts, à vista de Deus, são prostitutas. Esse é assim diz o Senhor, que é o profeta que está dizendo. E não sabe. Só que os pregadores dizem: não, filhinhas, vocês estão tão bonitinhas. Eles também são pregadores serpente. É a mesma serpente para enganar Eva. É a mesma serpente te elogiando com a roupinha sumária. E o pregador te elogiando ainda. Vocês estão uma beleza, uma gracinha. Com essa roupinha justa, apertada, curta, sensual. Ele diz: você está bonita demais. Ele é um pregador serpente, como tinha o pregador serpente no Éden. É um paralelo entre os pregadores também. É um paralelo. Tinha serpente pregando para Eva e tem serpente pregando em Laodiceia. Tinha lá a árvore da vida para pregar para eles, eles não queriam ouvir. Que a mensagem que veio nos dias de Laodiceia, veio uma mensagem de vida através do profeta de Deus. Eles não querem. A árvore da vida novamente sendo posicionada entre a igreja, para que a igreja pudesse comer da árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal. Deus trouxe isso através de um profeta. Esse é o verdadeiro pregador. Mas o falso pregador é aquela serpente que te traz um evangelho falso e fácil. Amém. Amém. Bom, pervertida da inocência. Eu já estou quase terminando. Pervertida da inocência ao conhecimento. Quando a pessoa se perverte da inocência, a inocência é um tempo muito bom. É aquele tempinho que a gente morava na roça, tem até uma música sertaneja aí, né? Aquele tempo que morava na roça, a mulher vestia direitinho. Ele diz: mas depois nós mudamos para a cidade, a mulher começou a usar saia curta e pintar os olhos e assim por diante. E ele diz: que coisa feia, meu Deus do céu. Mas no tempo da simplicidade, da inocência, hoje na roça mesmo, ela está com televisão lá, tem televisão dentro dos vales, tem televisão lá em cima das colinas, não está tendo jeito de escapar a lugar nenhum, porque o que se não aprende, a pessoa não vem na cidade para aprender, a televisão leva lá na casa dela para ela aprender lá. Então tira a inocência da mocinha, do mocinho, já na cama, tira a inocência deles lá no berço. Quando eles crescem, daqui a pouco, olha, já estão sabendo de tudo. Mas você não é da roça? Pensei que você era bobinho. Não, não é não. Não é bobinha, mas não. Não. Talvez já até perdeu a virgindade, bobinha, mas não. E o véu da santidade já foi há muito tempo, e o véu do conhecimento, que vontade de conhecer o que é isto, o que é sexo, que vontade de conhecer o que é isto antes do tempo. É isto, antes do tempo, antes da hora. Isto que é tirar o véu antes do tempo. Por isso tem o tempo certo para tirar o véu para essas mocinhas namorarem e casarem. Tem o tempo certo para tirar o véu desses rapazinhos, para eles namorarem e casar. Adianta tirar o véu do rapazinho com 16 anos, ele não pode casar com 16 anos. Tira o véu, aí ele com o véu tirado, ele não põe o véu da santidade para ele suportar o mundo como vem, e ele vencer o mundo com o véu da santidade. Então logo ele põe o véu do conhecimento, e daqui a pouco ele quer casar com 16 anos, sendo que a lei não faz o casamento dele com 16 anos.
Porque despertou. Ela com 12, 13 anos já está com uma vontade de namorar e casar, louca mesmo para isso, porque desperta o desejo para aquilo. É o véu do conhecimento de Satanás que chegou ao ser humano antes da idade própria, antes de chegar à idade que se necessita conhecer. Porque agora precisa conhecer, mas na idade sim. Eva não precisava conhecer, mas nós conhecemos, mas tem o tempo certo de conhecer. Mas hoje, com 8 anos, já está aprendendo na escola sobre sexo. Hoje já está aprendendo, porque tem que ensinar, desde pequeno, tem que ensinar. Na verdade, os meninos hoje já nascem, de primeiro eles levaram, parece que 7 dias para abrir o olho. E hoje o menino já nasce com o olho regalado. Hoje é tudo diferente. Se você notar, hoje é tudo diferente. A meninada que nasce hoje é tudo esperta, é tudo para frente. Não é que nem nós que nascemos 50 anos atrás, patetão. Não, o menino já nasce hoje, começou a andar, já começa a falar. E falar cada uma. Falar cada uma. Por quê? Se aprende mais o que não presta hoje, se tem mais o que não presta. Não tem o véu da santidade, então pega o véu do conhecimento. E o véu do conhecimento te cega para os hinos bons. O véu do conhecimento te cega para os hinos lentos, para os hinos gostosos, para os hinos de adoração. O véu do conhecimento te cega para esses hinos. Mas o véu da santidade faz você só gostar desses hinos. O véu da santidade. Não é fácil para talvez entender, não, que a gente luta, mostra os dois véus ao mesmo tempo, mas tem uma coisa oposta um do outro, porque o véu da santidade te cega aos rock, o véu da santidade te cega aos rap. O véu da santidade para hino te cega a esta música profana, o véu da santidade. Mas o véu do conhecimento, eu quero é rock, eu quero é rap, aquela coiseira louca, aqueles hinos de louco, não tem cabimento dizer que aquilo é hino e que veio do céu. William Branham diz, olha, o rock veio do fundo do inferno e precisou ser trazido e esparramado por um religioso, Elvis Presley. Foi preciso fazer isso para que os crentes também adentrassem no mesmo engano do conhecimento de Satanás, como Elvis entrou. Não importa. Dizer filho de crente, não importa. Vai para o céu. É o que trouxe exatamente, divulgou a música rock no mundo, que todo mundo, quando fala em rock, lembra-se Elvis Presley. Todo mundo. Agora, o que precisa, meu Deus do céu, sabendo, sabe o que acontece? Pervertida da inocência ao conhecimento. O que é isso? Você já pôs alguma coisa aqui, irmão? Falta 7? Bom, muito bem. Pervertida da inocência ao conhecimento. Parágrafo 108 da mensagem Éden Satânico. Apocalipse 3,17 mostra isso. Então eu me veio aqui. Sabendo o que não deveria saber e deixando de saber o que deveria saber. Ela sabendo o que não deveria saber e deixando de saber o que deveria saber. Eles sabem o que não precisa. Eles sabem que Deus é 3 pessoas, não precisa. Não precisa saber isso. Não tem necessidade. O conhecimento leva a mulher a ser uma pregadora. Eles sabem o que não deve saber. Sabe exatamente o que não deve saber. O tipo de veste que eles usam, olha, mostra exatamente que eles sabem o que não devia saber. E não sabem o que deve saber. Que a Bíblia mostra que elas devem usar a roupa com decência, como nós lemos aqui. Elas devem usar a sua roupa com decência. Diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, simplicidade. Pudor é caráter, modéstia, simplicidade. É assim que a Bíblia ensina, a Bíblia ordena, é isso. Por que não pode tomar o véu de Deus? Para ser cegada a este véu da saia curta, a este véu da roupa sensual, do corte de cabelo para a mulher. Do outro lado, os homens estão ficando cabeludos e as mulheres a lá homem. Elas cortam a lá homem e ele a lá mulher, certo?
A coisa mudou hoje, a coisa mudou. Por quê? Porque ele parece com ela e ela parece com ele. E é o tempo que nós estamos vivendo, cega, nua, infeliz e não sabe. Se soubesse, não viveria desse jeito, mas não sabe. Está cegado pelo véu do conhecimento. Por isso Deus não tem véu de conhecimento para o seu povo. Deus tem véu de santidade. A santidade te leva lá para o Calvário, te leva lá para a manjedoura, te leva para o monte da tentação, te leva para o Calvário, a santidade de Deus. Mas o véu do conhecimento leva você a se livrar de tudo que é difícil. O véu do conhecimento leva você a livrar, diz, ó, vamos para o monte da tentação, vamos como crente, nós temos que ser tentado e vencer a tentação. Diz, não, vamos largar de mão desse negócio de vencer a tentação, vamos só ser tentado e cair nela. Porque o véu do conhecimento é assim. Mas o véu da santidade é isso, vou para o monte da tentação, luto contra o diabo, venço o diabo e os anjos me servem. Como serviu a Cristo, serve a mim e serve a você. Amém? Amém. Qualquer coisa que esteja pela palavra é teu irmão. Tem esse último tópico aqui. Agora, parágrafo 102. Eu tinha começado assim, onde Caim é irmão de Abel. Mas é irmão de Abel por parte de mãe. Eles não são irmãos por parte de pai. Então eu disse, nós somos irmãos muitas vezes por parte de Eva. Nós somos irmãos por parte de igreja. Somos irmãos. Ah, o irmão da igreja tal. É o irmão do tabernáculo, é o irmão da igreja tal, da fulana, da beltrana. Nós somos todos irmãos. Mas Deus não trata assim não. Deus trata assim, se você não for filho da palavra, você não é filho de Deus. Se você não for, se Caim não é filho de Adão, então ele não era filho de Adão. Na verdade não era irmão de Abel. Ele não era irmão de Abel, na verdade. Porque para ser irmão de Abel, ele teria que ser um irmão verdadeiro, consanguíneo. Mas eles são só irmãos uterinos, que vieram do mesmo útero. Mas o sangue de um é da serpente e o sangue do outro é de Adão. O sangue de Abel é de Adão, o sangue de Caim é da serpente. Então, o ventre é igual. A igreja pode estar na mesma igreja, o Caim e o Abel. Pode estar na mesma igreja, mas tem o Abel, que tem os genes de Deus, o sangue de Deus, e tem o Caim, que tem os genes da serpente. É pesado, mas eu vou fazer o quê? O profeta diz assim, 102, para o final do parágrafo. Aí eles dizem assim, somos uma das igrejas mais antigas no país. O prefeito da cidade vai à nossa igreja, né? Ele é membro da nossa... O profeta diz assim, a mim não me importa o que seja, vem? Está contra a palavra de Deus. O sistema, que é a igreja, está contra a palavra de Deus, está contra ela. Está contra a palavra. Esse é teu inimigo. Caim dizia, eu tenho um irmão Abel, mas ele era inimigo de Abel. Ele dizia, eu tenho um irmão Abel, mas ele era inimigo de Abel. Por quê? Porque não eram gerados da mesma semente. Não era da mesma semente. Isso é profundo, irmãos. Esse é teu inimigo. Qualquer coisa que esteja pela palavra é teu irmão. Qualquer coisa pela palavra é teu irmão. Isto é, qualquer coisa contra a palavra não é teu irmão. Nós podemos chamar de irmão, isso e aquilo, de todas as igrejas. Nós chamamos de irmão, toda pessoa podemos chamar de irmão. Chamar de irmão, nós podemos chamar todo mundo. Agora, quando Deus olha e diz, bom, você nasceu da minha palavra, então você é meu filho. Agora o outro você chama ele de irmão, mas ele não nasceu da minha palavra. Então ele é filho de outro, ele é filho da igreja, da Eva apenas. Da Eva pervertida, da Eva que tomou o conhecimento ao invés da palavra. Foi isso que Deus disse para Eva. Depois que ela errou com a serpente, você vai no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz para Eva, o teu desejo será para o teu marido. Para o teu marido, não para a serpente mais, viu Eva? Você não tem que ter desejo para outro, você já errou mesmo, agora o teu desejo vai ser limitado. Você pode ter desejo sexual, você tem esse desejo, só que tem que ser para o seu marido. O teu desejo será para o teu marido. Gente, depois que você tem luz, você vê a coisa clara. O teu desejo será para o teu marido. Igreja, o seu desejo é para com Cristo. Cristo te redimiu, Cristo tirou o véu do conhecimento dos nossos olhos e nos deu o véu da santidade, o véu da pureza que é o véu divino. Obrigado, Senhor,
pela palavra, pelo que o Senhor faz por nós, pela misericórdia, pela graça que o Senhor nos envolve, pelo véu da pureza, da santidade que o Senhor dá, para nós não termos o véu da luxúria, da grandeza, da cegueira que está vivendo Laodiceia, mas o Senhor nos deu um véu para não enxergarmos a beleza que Laodiceia enxerga, a beleza, o encantamento que o mundo enxerga e que Ló enxergava. Abraão não enxergava aquilo, porque Abraão tinha o véu de Deus. Para não enxergar aquilo, Abraão enxergava o juízo caindo, enquanto que Ló enxergava apenas a beleza e o encantamento de Sodoma, que aquilo se tornou em fogo, depois em labareda. Mas Abraão enxergou o juízo caindo e nunca ficou dentro de Sodoma. Ajuda-nos cada dia a fugir das coisas mundanas e estarmos totalmente com a nossa vida reservada dentro do véu de Deus. Amém, Senhor. Amém. Vem, Senhor, vem guiar minha fé, sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Deixa Ele te guiar enquanto é tempo. Ele nos guia ao caminho correto, a sua palavra do dia. Se o meu jornalear exigir batalhar, laços minas, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador. Pela mão vem guiar-me ao lar. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão deixa as trevas, vem para a luz, ser guiado por Deus. A luz é a mensagem do dia, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Amém.